Olá, muito boa tarde. O programa 70 vezes 7 está hoje na cidade de Almada, no Colégio Frei Luís de Sousa, Colégio da Diocese de Setúbal, para conversar com o seu diretor, Fernando Magalhães, que é também o presidente da Associação Portuguesa das Escolas Católicas. Com o ano letivo a chegar ao seu termo, é a altura de começar a pensar no próximo, como é que as coisas estão a ser preparadas e também como foi possível concluir este tempo letivo com os alunos, dadas as circunstâncias que vivemos. Muito boa tarde, Fernando Magalhães, muito obrigado por estar aqui no programa 70 vezes 7. Pergunto, é um ano letivo a terminar da forma possível, dada estas circunstâncias, ou esta mobilização que aconteceu na comunidade docente e discente levou a que o ano termine, digamos, da melhor forma? Eu acho que é o que é e, portanto, mais do que possível é aquela que nós temos e aquela que nós preparamos e que quisemos também que fosse assim, porque podíamos ter entrado num processo de resignação e pronto, e todos a dizer, e quando eu falo, não falo naturalmente só aqui pelo colégio, falo pelo conjunto das escolas, geralmente das escolas católicas, mas para todos os efeitos podíamos ter assumido que isto é grande fatalidade, isto não é nada mais do mesmo, mas não valia a pena e, portanto, rapidamente se percebeu que isto era para ser de uma outra forma, era para ser de um outro jeito, havia que reagir, havia que adaptar, e isso foi aquilo que as escolas fizeram já lá atrás, remotamente no tal longínquo mês de março, e que, entretanto, sucessivamente veio sofrendo uma série de adaptações. Também o final do ano letivo foi na sequência normal e natural dessas adaptações e, portanto, vamos ter um final de ano letivo, de facto, de uma forma diferente, muito menos festiva e celebrativa, presencial, do que aquela que costuma acontecer, e não digo celebrativa e festiva porque os alunos estão todos felizes porque o ano letivo chega ao fim ou porque estamos todos a dizer vamos acabar. Não, nada disso. Celebrativa porque normalmente há sempre momentos de encontro, de celebração, de encerramento do ano letivo e esses acabam por ser festas da escola, dos colégios, muito presenciais, com a comunidade toda alargada, mas pronto, a cada um de nós cabe também inventar novas formas de como isso se há de fazer. E, enfim, as ferramentas tecnológicas de comunicação à distância deram-nos um calo ao longo destes tempos que, porventura, somos nós agora a testar a capacidade delas para esta nossa criatividade de encerrar o ano letivo. Mas, para isto ser possível, foi necessário também muita entrega, muita abnegação, capacidade criativa dos professores, da própria estrutura da escola, para, digamos, em tempo recorde, em pouco tempo, conseguirem transformar metodologias, abordagens das matérias, contacto com os alunos. Mentalidades. E como é que foram estes tempos? Eu acho que vamos recuar lá ao tal março e àquilo que o Henrique dizia dessa mudança, dessa entrega, dessa dedicação e, de facto, uns mais a prepararem-se mentalmente que a coisa ia levar ali um revirar, outros antecipando um bocadinho, outros porque já tínhamos algum trabalho de casa feito e as estruturas das escolas já estavam também um bocado montadas nesse processo. Enfim, o que é indiscutível que naquele mês de março, efetivamente, foi preciso ali uma reação rapidíssima. As escolas, como eu dizia, algumas já tinham alguma infraestrutura preparada nesse mesmo sentido e já funcionavam em parte conjugando, não é que tivessem modelos à distância, mas enfim, havia uma série de ferramentas de suporte ao processo de ensino presencial que favoreceram muito rapidamente essa adaptação, outras tiveram que acelerar e adaptar-se mais de raiz, mas o que é um facto é que houve generalizadamente esse esforço de adaptação. Devo dizer que o esforço de adaptação foi geral. Foi desde logo por parte dos alunos também, necessariamente, a todo este novo modelo, das famílias, que se viram também com um novo modelo a todos os títulos, com os miúdos em casa, dos pais em teletrabalho, circunstâncias muito complicadas de famílias em que o pai está em teletrabalho, a mãe está em teletrabalho, os miúdos em teleestudo, os recursos tecnológicos não são exatamente em igual número para o conjunto de criaturas por casa, as solicitações, as faixas etárias muito, muito diferentes. E depois, de repente, também os nossos próprios professores a terem que se adaptar e a escola, ela própria. De regra geral, os colégios, daquilo que nós bem testemunhamos, não encontraram soluções avulsas, encontraram soluções coerentes dentro do próprio colégio, não se deixaram grandes margens, para que efetivamente as coisas ficassem ao critério do professor X, Y ou Z, mas efetivamente o colégio montou o modelo, montou o sistema, divulgou aos pais
e apresentou-se como modelo coerente, se não no próprio mês de março, naquelas 2 semanas, pelo menos aí encontrando uma solução temporária e depois aproveitando as férias da Páscoa para que, pós-férias da Páscoa, se apresentassem já modelos muito mais estabilizados, até com alguma aprendizagem feita daquelas 2 semanas anteriores. E acho que a esse nível, se me permite aproveitar este momento para sublinhar aquilo que genericamente nós, diretores de colégios, temos a dizê-lo, e eu digo muito concretamente também em relação a este concreto. Os nossos professores foram os verdadeiros heróis, uns extraordinários heróis. E no que isso significou de dedicação, abnegação, eu não quero cometer um ato anticatólico ao dizer aquilo que vou dizer agora, mas concretamente neste colégio, como tantos outros, enfim, só não se trabalhou na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa, naquelas semanas de preparação para o modelo que havia de vir aí, por pudor evidente, não é? Porque foram de uma extraordinária dedicação, de uma extraordinária abnegação, de uma extraordinária entrega, da presença contínua junto dos alunos, do acompanhamento, não digo do controle, porque não é o controle, mas do estar em cima do acontecimento para não deixar ninguém de fora, não deixar ninguém na mão, e isso seja permitido neste momento fazê-lo, sem prejuízo da adaptação dos miúdos, que foi extraordinária, das famílias, a quem temos que prestar uma enorme homenagem, seja permitido prestá-la aos professores destes nossos colégios que foram e são uns verdadeiros heróis nessa capacidade de mudança, de adaptação e de entrega. Vêm as férias, mas logo a seguir vem outro ano letivo e como é que está a ser preparado? Vamos falar de um regresso à normalidade antiga, há uma nova normalidade que vamos ter, o que é que vai acontecer? Eu acho que nós temos que estar adaptados para tudo, desde logo para um calendário. Nós funcionávamos sempre com as férias e temos as férias na nossa cabeça, desde logo um calendário diferente. As escolas não vão conhecer férias este ano letivo, é importante nós tenhamos consciência disso. Porquê? Porque com o avançar do ensino secundário, dos exames do secundário sobre o mês de julho, com a divulgação dos resultados do secundário, dos exames de secundário, nos primeiros dias de agosto, com os processos que já aconteciam normalmente sobre agosto, enfim, da segunda fase, mas que agora são de primeira fase e, portanto, obriga a muito mais trabalho, e depois com o arranque logo dos exames de segunda fase de secundário aos primeiros dias de setembro, não vai descolar. Este ano letivo, em termos da organização da escola, convenhamos, não vai descolar e vai obrigar-nos a todos, e bem, e pronto, é o que é e tem de ser, um novo calendário também da nossa própria organização administrativa, dos secretariados de exame, dos professores de apoio, dos professores revisores, etc, etc, etc. Dos professores classificadores, etc, etc. Portanto, isso é uma nova organização da escola. Em relação à preparação do modelo, eu acho que nós temos de estar abertos para tudo. Colégios há que estão a pensar as coisas pensadas de uma forma como todos queremos pensar, que seja presencial. Isto é, montar o ano letivo como se ele pudesse vir a ser presencial, mas considerando logo as ferramentas de suporte para que, se não o for, de raiz, de princípio ou numa qualquer contingência, as ferramentas estejam prontas para entrar ao serviço, digamos assim. É um dado que nós não podemos ignorar. É que este tempo permitiu-nos também capitalizar uma série de competências junto dos miúdos, uma série de experiências de natureza pedagógica, explorar um conjunto de ferramentas que essas seguramente não vão ser perdidas, porque foi um capital acumulado precioso que uns já conheciam mais como rotina, outros não tanto e que a isso se viram saudavelmente obrigados e que agora serão incorporados em qualquer modelo de ensino-aprendizagem, qualquer que seja a modalidade que venha a ser adotada. Estas plataformas todas que encontramos, efetivamente, vão ser incorporadas também num modelo presencial a 100%, se ele vier a ser o modelo adotado de raiz. E que é esse que eu digo que estimamos que assim seja e que, se não vier a ser, pois adaptar-nos-emos. Entretanto, estamos a falar das escolas católicas, de ensino particular, e estamos a falar também de uma época em que este estado pandémico alterou empregos, alterou rendimentos, alterou o tecido social completamente e essas ondas de choque também se refletiram nestas casas. Claro que sim. Refletiram-se a vários níveis, refletiram-se ao nível da capacidade das famílias continuarem a suportar os seus compromissos, as suas mensalidades, refletiram-se na capacidade que as escolas, e cada uma soube encontrar o modelo de resposta nesse sentido,
que conseguiram adaptar as suas mensalidades, umas de raiz, outras em reação àquilo que eram as solicitações que vinham a ser feitas, mas dizia eu, adaptarem as suas próprias mensalidades ou as anuidades distribuídas mensalmente, mas efetivamente adaptarem aqueles valores que estavam a ser cobrados aos pais e apoios que tiveram que ser prestados a famílias nesse sentido. Houve de tudo, e acho que é importante que nós tenhamos noção que há de tudo. Há famílias que efetivamente não perderam os seus rendimentos e tiveram uma alteração, essa sim, significativa do seu modelo de vida, do seu modelo de funcionamento por casa. Há famílias que efetivamente tiveram uma alteração radical, brutal de rendimento, pessoas, ambos desempregados, pai e mãe, ou famílias monoparentais em que é um que suporta fundamentalmente as despesas, ou há um único a suportar as despesas e esse também ou em processo, ou em desemprego, ou em layoff, a grande maioria das pessoas nesse processo, ou não, ou pessoas que de repente se viram sem rendimentos, muito trabalhador independente, alguns deles sem mecanismos de apoio por parte do Estado, pelo menos até há um determinado período de tempo. E tem sido também na análise desses casos que se tem manifestado a identidade da escola católica? Não há a mínima dúvida. E, portanto, eu acho que a esse nível teve que haver o nosso cuidado grande e forte sobre todas essas famílias. Também devo registar, de resto já tivemos a oportunidade de conversar os dois uma vez sobre isso, o inverso, não é? E isso foram coisas que a mim, pessoalmente, e a tantos outros colegas diretores de escolas me avassalaram, não é? Assim, aquelas coisas que torce mesmo o esófago e dá a volta ao diafragma e faz tudo, que é, de facto, famílias que não tiveram qualquer tipo de alteração de rendimento e que, apesar do colégio dizer assim, pois, meus caros pais e mães, vamos fazer aqui uma adaptação, porque não obstante não estarmos a trabalhar menos, e estamos a trabalhar muito mais, mas efetivamente também compreendemos a situação em que as famílias se encontram e vamos aqui fazer uma adaptação do valor da mensalidade, pelo menos nas valências X, Y ou Z. Também tivemos pais que vieram ao nosso encontro e disseram: a nossa família não teve qualquer tipo de alteração de rendimento familiar, graças a Deus. Sabemos que o colégio tem compromissos para pagar com os seus trabalhadores, com os seus funcionários. Houve quem tivesse este registro. Vimos, Sr. Diretor, a sua expressão no mail que nos enviou a dizer que não deixariam de estar como sempre estiveram ao lado das famílias que precisassem. Ora, ademais, neste momento, também não iriam deixar de estar ao lado das famílias que precisassem, pois somos nós os primeiros a dizer que renunciamos ao desconto que é feito aos nossos filhos, para que efetivamente possa reverter esse valor a favor dessas famílias ou do pagamento dos vencimentos que tenham de fazer aos trabalhadores. E isso, obviamente, que também aí se vê a identidade dos valores humanistas, personalistas, da identidade da escola católica, das nossas famílias e dos nossos pais. E isso é, obviamente, fator de um grande reconforto para quem gera todos os dias estas casas, e temos obrigações grandes de mantê-las como exemplos também. Os nossos modelos de gestão não podem apenas ser os modelos de gestão convencionais. Ninguém dizia, nem ninguém diria, como nós não dissemos aos associados das escolas católicas, que façam assim ou façam assado ou façam... Não podemos definir uma determinada forma unívoca a todos. Agora, o que dissemos é que, seguramente, todos nós havemos de ter a atenção necessária às múltiplas situações que nos vão ser apontados. E cada um de nós sabe, porque não há duas casas iguais, a realidade da gestão da sua própria organização. É diferente ter uma creche em Almada, ter uma creche integrada num grande colégio em Lisboa, ou ter uma creche numa qualquer vila onde há apenas uma ou outra da rede social. É completamente diferente. E, portanto, aquilo que dissemos é: ninguém vai definir o que quer que seja, sabemos é que todos nós vamos saber ter para com estas famílias a atenção a que nos obrigam a nossa forma de ser, os valores sobre os quais as nossas casas foram fundadas, os ideários que todos os dias recordamos, e a doutrina social da Igreja, que nos diz sem grandes dúvidas o que é que temos de fazer. E isso também no respeito para com as pessoas que connosco trabalham todos os dias. Mas por vezes o ensino particular, e no caso das escolas católicas, ainda parece ser entendido e olhado de certa forma por parte das entidades governamentais, às vezes como um produto de luxo que alguns podem escolher. Pois, eu gostava muito que fosse a segunda parte, o que alguns pudessem escolher. E isso é que gostávamos mesmo muito, é que de facto pudessem escolher. E a meu ver, se alguém pode escolher e pode escolher o que é bom, acho que é um daqueles direitos que deve estar mesmo consagrado constitucionalmente, não é? De resto está-o em relação à educação. Agora, não vamos pôr como um produto de luxo em que, comparado a qualquer indústria de cortumes
que funciona como carteiras ao lado ou com botas de calibre especial, porque não somos, efetivamente, um produto de luxo. Pretendemos ser, e somos, genericamente, uma oferta de grande qualidade às famílias, como as há no sistema público também, mas nós obrigamos-nos, efetivamente, a esta vertente de raiz, de princípio, queremos-lo ser, mas queremos-lo ser para todos. E, portanto, que não seja, de facto, nunca uma vertente de luxo a que só alguns podem aceder, de todo em todo. Mas nessa linha poderiam ter outros enquadramentos, digamos, legais ou de apoios às Claro que famílias. sim, e o de apoios não tem que ser para nós próprios. Tem e pode e deve ser para as famílias que efetivamente o queiram escolher. Temos 15 mil à troca, se for preciso, não é? Mas a questão dos manuais escolares continua a ser uma dimensão que para nós é de facto um ponto de princípio que não se percebe porquê, porque aqui efetivamente há uns alunos no país que podem ter os manuais escolares como gratuitos e depois os outros não têm. Não é por frequentarem o sistema X ou o sistema Y que lhes confere a uns direito e a outros não direito. O Estado reconhece que todo aluno pode ter direito à gratuidade do manual escolar. Já não vamos depois mais longe, que efetivamente fosse escolher o que é o sistema de ensino que eu quero para os meus filhos, adequado aos meus princípios, aos meus valores, ao meu projeto educativo, àquilo que eu me identifico. Estas casas têm um objetivo muito específico, é o de dar uma formação científica sólida, mas também alicerçada em valores cristãos, concretamente. Vão percebendo isso, que o trabalho que fazem dá frutos? Percebem nos alunos que voltam aqui, às vezes, anos mais tarde? Percebem-nos quando os veem depois a ocupar cargos numa empresa, aqui ou ali? Percebe-se aí o significado e o que fez a escola, o que construiu a Escola Católica? Eu acho que todos nós temos exatamente essa experiência, até em 2 ou 3 exemplos que acabou de dar agora. Desde logo quando os pais vêm procurar o próprio colégio para os seus filhos. No fundo é quase, queremos o que de melhor tivemos também para os nossos filhos, não é? E isso é claramente um reconhecimento do projeto de escola, do projeto de educação. Nós concretamente aqui este ano, a campanha que fizemos de divulgação do colégio foi exatamente isso. Mais do que ensinar, formamos pessoas. E, portanto, é isso, é a formação da pessoa. E os pais reconhecem-no, de facto, até por esse gesto de são antigos alunos, vieram e vêm por cá massivamente. Sentimos isso. Este ano nós tivemos, aqui, mas em tantos outros colégios, quando chamamos os nossos antigos alunos a virem falar com os alunos atuais, isso é recorrente. Mais do que a dimensão, e não só da qualidade científica, pedagógica, é o que levaram daqui como pessoas, o que levam daqui como pessoas. Um momento sempre para nós muito ilustrativo a esse nível é o baile de finalistas. O baile de finalistas, ainda por cima daquelas criaturas maravilhosas, não é verdade? Que andamos ali no secundário, faz, e diz, e acontece, e carrega, e não te esqueças, e leva outra vez. E de repente, quando é o momento do discurso dos miúdos nos bailes de finalistas, é de facto o rasgo, o que esta casa fez sobre mim, não é? O que esta casa, e de resto com algum quadro de emotividade, à mistura, é um facto, mas onde a verdade vem toda de cima. E depois, diretamente para a setora que está ali ao fundo, setora, só se perderam as vezes que não me disse mais vezes, desculpa lá, pai e mãe, obrigado por me teres posto aqui neste colégio, porque aqui eu aprendi aqui tudo que sou como pessoa, e isto são dados, para nós, são muito reconfortantes. E permita-me que lhe diga isto. Se neste contexto pandémico, as nossas escolas fizeram algo de muito diferente, para além de uma oferta substantiva, coerente, consistente, de qualidade nos sistemas que apresentaram aos seus alunos, na proximidade aos seus alunos, na proximidade às suas famílias, no estar em cima, no acompanhar, não deixar ninguém na mão, com todas as dificuldades que isso representa. Se alguma especificidade maior houve ainda, foi não termos esquecido em todo este processo a formação integral da pessoa. E há os exemplos mais notáveis, desde os espirituais puros, às orações mantidas, aos momentos celebrativos, a ter-se começado o terceiro período com uma grande missa do colégio, de cada um na sua casa, certo? Cada um emitida da capela do colégio, a manutenção dos momentos, das rotinas, dos bons dias por aqueles que os fazem, o que for, certo?
mas também toda a outra componente que pode não ser ou tão religiosa ou tão uma dimensão tão espiritual e na manutenção desta formação integral da pessoa, com o seu acompanhamento, com as campanhas da esperança que os colégios montaram, com os contactos regulares com os seus tutores ou diretores de turma, os professores que reservavam um período na semana, efetivamente, para aquele acompanhamento, para perguntar, mas como é que estão a passar tudo? O que é que estás a sentir? O que é que estás a passar? Deixa-te de tretas, o que for, certo? Mas cada um no seu registro. Tinha um professor que me disse assim, vou agora para uma sessão com o fulano tal. E ele, para quê? E ele disse assim, para mimo. Vou dar mimo. Para aquilo mata qualquer um, não é? Quer dizer, e de facto o que ele foi fazer foi isso. Ia dar mimo, porque aquilo que estava a precisar era de mimo. Às tantas também tinha precisado da tabuada de não sei quantos, mas naquela hora eu precisava era de mimo. E isto é qualquer coisa que eu acho que não se pode perder, desta especificidade das nossas escolas particulares, em particular das nossas escolas católicas, com esta marca de não termos esquecido a formação integral da pessoa, também neste contexto à distância, que seria muito fácil alguém dizer temos que nos voltar agora para não sei quantas outras competências que são mais importantes. Não, essa é mesmo cerejinha. Há pouco, mais atrás nesta conversa, dizia-me que não vai haver férias, que o colégio praticamente não vai parar até começar o próximo ano letivo. Porque no caso concreto muitos colégios vão manter-se em aberto durante o mês de agosto, alguns já o faziam, nós fazíamos habitualmente, mas também se vão manter em abertos durante o mês de agosto para oferecer uma alternativa aos pais que, ao nível das gerações mais novas, designadamente da creche e do pré-escolar, não tenham soluções alternativas para os filhos, porque efetivamente não vão ter férias. E portanto, como é que nós podíamos, para pais que estão sempre connosco, como é que nós podíamos voltar as costas aos papás e às mamães também nesta altura, não é? Portanto, vamos tentar ver como é que vamos conseguir. Mas peço desculpa interromper o Henrique, foi só Não. Queria só perguntar como é que o diretor aqui do Frei Luís de Sousa e também o presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, digamos, vai carregar baterias, digamos assim. Não lhe pergunto como é que vai ser as férias, mas pelo menos como é que vai encontrar ponto de equilíbrio e de descanso também para começar o novo ano. Olha, eu acho que se carregam com esta... Eu não vou ignorar aquilo que, sendo o meu sentimento pessoal, sei que é o sentimento afim a muitos diretores de colégios e escolas. O nosso maior carregador de baterias, não há a mínima dúvida, são os nossos miúdos e as nossas miúdas. De resto, na altura que estava aqui, estava isto vazio, estava esquisito. E tive aquela imagem do trio de Pascal, para mim, fez-me interiorizar, que de facto estava cheio de saudades dos miúdos, era quase a Quinta-feira Santa, e estava a invocá-los em memória permanente. Depois vinha solapado por um momento de tristeza muito grande, porque não estavam cá, foi como se fosse assim a Sexta-feira Santa, certo? Foi mesmo assim em paixão profunda, isto era tudo a mesma voltinha que estava a dar. Mas de repente aquilo foi logo corrigido por um sentimento de uma grande alegria, assim, que tristeza que me isto está, que grande festa quando eles regressarem. E que grande festa é sempre a memória que nos vem quando nós nos lembramos deles. E portanto os miúdos e as miúdas são esse nosso motor. Mas não posso, em segundo lugar, outro recobro de energia grande são a confiança que os pais e as mães depositam em nós. E que continuam a depositar em nós, as famílias. E isso é muito estimulante, como é evidente, não é? E em terceiro lugar, não posso deixar de dizer que para nós, diretores de colégios, este movimento de unidade dos professores, esta dedicação e entrega dos nossos professores, para mim, é-me reforçador de energia todos os dias. Todos os dias. Saber que os nossos professores estão hiper dedicados e hiper implicados, para mim, é um recuperador de energia. Depois o resto, a gente lá vai encontrando umas coisas, lendo umas coisas que já não li há uns tempos, agora já se pode ir à sala de cinema, acho que já se pode, não é? Eu ainda não fui, mas acho que já se pode. Portanto, vamos encontrar umas formas diferentes, também se há de passar um final de tarde numa esplanada qualquer, enfim, esses modelos logo se há de encontrar. E acho que, fundamentalmente, já agora se me é permitido, acho que vamos buscar a uma confiança que não é da gente, e uma confiança que nos vem de um sítio que não falha nunca. E isso é que eu acho que é aquilo que é a nossa âncora de energia. Mas estás otimista? Eu estou esperançoso para o ano, não é otimista para o senhor não falha nunca. Nunca. E, portanto, também não vai falhar. Portanto, se há uma campanha de energia no meio disto tudo que não é reativa nem cósmica, é daquele que nós sabemos que não falha nunca, e não vai falhar também.
Muito bem, Fernando Magalhães, muito obrigado por nos receber aqui no colégio e nos, ao fim e ao cabo, abrir este caderno do que vai ser também o próximo ano letivo e a forma como estão também a viver estes tempos. Foi o 70 vezes 7, hoje aqui em Almada, no Colégio Frei Luís de Sousa. Agradecemos a sua companhia, desejo-lhe então um bom domingo e até para a semana.